E aí eu entrei em contato com a constelação numa época onde eu realmente estava com dificuldades com relação ao que fazer da minha própria vida, né? Eu estava com meu filho pequeno na época, né? E aí, na constelação, eu percebi um campo e que apareceu coisas nesse campo aonde fez eu me alinhar mais com aquilo que estava atuando para que aquelas experiências acontecessem na minha vida. E aí eu resolvi fazer a minha formação. As coisas vão tudo se coincidindo, né? Sim. Como se fosse uma sincronicidade de fatos. E aí, dentro desse processo, eu percebi que a constelação ela foi primordial para que eu pudesse até, através desse processo, entender o que era mais importante eu enxergar naquilo que eu estava vivendo, principalmente o resgate e a conexão com os meus próprios pais. Que legal. Que bacana. E deixa eu te falar uma coisa, é realmente muito ligado essa história de corpo, alma, espírito, né, muito ligado, e é muito bobo da nossa parte se a gente não conseguisse fazer essa conexão, né, porque tá tudo aí. E é lógico que com uma ajuda de uma pessoa que tem tanta, bagagem, né, que conhece tanto é muito mais, completo, né, porque você tem esse dom de olhar para além do sujeito, né, eu acho muito interessante isso. Me conta uma coisa, e como é que é essa história de ativar o poder pessoal, assim, que é o nosso tema de hoje? Como é que é o Assim, aqui na Austrália, eu costumo fazer encontros presenciais, aonde inicialmente a ideia é realmente estar trazendo pessoas que estão interessadas com algumas dificuldades ou conflitos, fazer a constelação familiar. Ela é largamente difundida, principalmente no Brasil, mas através desses encontros que depois que teve a pandemia, eu mudei para ser encontros mensais, eu comecei a observar a importância da educação. Eu percebi que através de um conhecimento progressivo é que realmente as pessoas compartilhando seus conteúdos e ao mesmo tempo tendo esses exercícios vivenciais, você vai ampliando a tua percepção sobre você e o outro, e dentro daquilo que está acontecendo na sua vida, o quanto, eu até costumo dizer, as pessoas que estão aqui na Austrália, elas estão mais conectadas com seus ancestrais do que elas imaginam. Então, qual é a sua necessidade de estar hoje na Austrália, de certa maneira, viver as experiências que você está vivendo no momento? E aí, através desses encontros, eu comecei a perceber que valia a pena a gente anexar, assim, junto a esses encontros, temas. Então, em outubro, eu fiz um encontro aqui em Miranda, onde eu tive mais ou menos em torno, justamente por causa do limite, que está o limite do Covid, então, 18 pessoas, e aí o tema foi acessando sua criança interior. E em novembro, eu trabalhei em cima do tema O Universo em Suas Mãos, e também tive meu primeiro workshop em inglês, apesar de estar aqui há 4 anos, mas que agora eu me sinto mais segura e mais em condição de poder me expressar através da língua inglesa, mas trabalhar com esses conteúdos emocionais ou com esses conflitos, né? Então, e agora em dezembro, como nós estamos no final do ano e, ao mesmo tempo, a gente tem realmente que pensar o que a gente quer levar de 2020 para 2021, eu escolhi, inspirado até na conversa que nós tivemos, Florence, esse tema de ativar o seu poder pessoal, né? Eu tenho aqui
assim, se você procurar no dicionário sobre poder, né, ele é transitivo direto e intransitivo, significa ter a faculdade ou a possibilidade de podermos dizer a verdade, né? Ou ainda fala a respeito assim da capacidade de você confiar em seus próprios recursos, independentemente do cargo que você ocupa. Então, o que acontece? Nesse contexto, os recursos pessoais são as habilidades, talentos e conhecimentos de um indivíduo, mas também abrange a forma como eles são colocados em prática e utilizados para exercer a influência sobre o ambiente e outras pessoas. Então, como que você, ali no teu ambiente de trabalho, na sua relação com o outro, você pode ativar esse poder pessoal? É colocando exatamente na frente o seu potencial, as suas qualidades. Porque o que acontece geralmente? Geralmente, principalmente quando nós estamos aqui na Austrália, nós vamos passar por uma prova ou alguma situação ligada à carreira, ao trabalho, ou algum tipo de processo ligado ali a algum desafio, às vezes a gente tem uma tendência a colocar na nossa frente a nossa limitação, a nossa dificuldade, ou então aquele problema que muitas vezes está inconsciente e que está lá atrás, ele às vezes interfere. E aí você se vê, às vezes, tomada por um bloqueio ou por uma dificuldade. E a ideia é que a gente possa perceber que dentro de nós temos as nossas respostas, mas através do externo, ele vai ativando, interagindo conosco em situações e pessoas, e vai nos convidando a nós conhecermos melhor. Então, nesse processo é que eu considero que é de muita importância esses encontros presenciais, porque existe a possibilidade, através da educação sistêmica e desses exercícios, você poder efetivamente estar se autotrabalhando para que possa fluir mais as coisas na sua vida, né? Mas esses encontros dá oportunidade das pessoas se expressarem também, né, num lugar seguro, não é isso? Vai Isso. trazendo porque eu até falo bastante com as pessoas que eu converso, assim, que tem muita gente que fala assim: "Ai, porque eu falo muito com os meus amigos, eu falo muito com meu marido, eles não estão mais aguentando". Gente, é porque tem lugar para falar, né, algumas coisas realmente, se você ficar trazendo o tempo inteiro, vai estourar, né, porque as pessoas, querem também curtir aquele lado bom, né, seu, aquele lado, mais tranquilo seu. Se você chegar todo dia e despejar, né, aquele lixo emocional, né, na outra pessoa, fica, né, complicado. Então é muito importante você ter esse tempo para você, você fazer esse tipo de exercício, você procurar pessoas que podem te ajudar, né, e que estão preparadas para isso, do que, de repente, você perder um pouco do seu controle, porque você não está, direcionando na melhor parte sua, né. Igual você está falando que o poder pessoal, né, que você pode, colocar isso num trabalho, sim, você pode, a partir do momento que você, como é que eu posso falar? Você se empodera, né, fazendo esse tipo de escolha, né, você se conhecendo melhor, você participando desse tipo de trabalho, que aí você sabe, assim: "Não, espera aí, isso aqui eu estou fazendo, para me boicotar", ou você entendeu o que eu quero falar, Zumara? É tipo assim, às Sim. vezes no trabalho, você tem alguma coisa que tá te impedindo você se colocar lá, por exemplo: "Ah, eu não falo inglês", ou sei lá, eu não sou capaz, eu não sou, então isso são mecanismos de defesa que você está colocando para poder, você não trocar essa posição sua, né, para você não passar, né, dessa sua posição.
Então eu acho que é importante você ter, momento seu para que você se entenda, para que você veja que sim, você é capaz, que sim, que você pode fazer as coisas, que sim, que, né, eu acho isso muito importante mesmo. Assim, só complementando o que você está falando, eu acredito que tem determinadas experiências que é só em grupo que vai trazer para você ali uma consciência até do quanto dentro desse inconsciente coletivo ele se movimenta a trazer para você informações novas sobre você mesmo ou sobre você mesma. Até eu queria estar compartilhando com você uma experiência, falando um pouco dessa coisa de tem coisas que realmente você não tem como mudar, mas a partir do momento em que você entende o que está acontecendo, você tem uma compreensão maior sobre aquilo que você deseja na sua vida e quais são as interferências, seja a nível de pensamento, fisicamente você não se sente assim bem. Então, tudo isso vai, de certa maneira, formando uma condição de criar uma nova realidade. Então, o que eu observei? Assim, baseando, por exemplo, esse assunto do poder pessoal e as leis, principais leis das ordens de ajuda de Bert Hellinger. Então, a primeira ordem, que no caso Bert Hellinger trouxe, que ele foi missionário na África e começou a observar de como as tribos e as pessoas elas reagiam quando tinha alguém que fazia alguma coisa que não era aceita pelo grupo ou que alguém era expulso ou banido. Então, alguém dentro do sistema, nos seus descendentes, vai, de certa forma, se disponibilizar naquele sistema familiar para repetir as mesmas situações, por amor, até para que o grupo possa ter um outro olhar sobre aquela situação. Então, mas o que isso tem a ver com o poder pessoal? Tem a ver que, muitas vezes, você é identificado com algum antepassado, na maioria das vezes, você vai estar adotando sentimentos. E esses sentimentos, muitas vezes, você acaba não vivendo propriamente o seu destino. Então, se você está ali, são 3 elementos que vão fazer, segundo Bert Hellinger, você se emaranhar, ou você se entrelaçar com esses destinos, que, segundo Bert Hellinger, destino é tudo aquilo que aconteceu com você e com o outro, que origina a realidade que você está vivendo. Então, imagine que, nesse processo, você está ali identificado com aquele ou pelo julgamento, ou pela pena, ou pelo dó. Então, você fala assim, puxa vida, o meu bisavô batia na minha bisavó. Então, sabe aquele telefone sem fio? Quando vai chegando, muitas vezes, as informações, e você está aqui novinha, na ponta do iceberg, né? E, de repente, você colhe isso como sendo algo que realmente criou um problema ali no teu sistema familiar. Então, imediatamente, o que o Bert Hellinger fala, através da consciência arcaica, né? Através da sua consciência pessoal, aquilo pode vir para a sua vida e você começa a recriar também situações de exclusão, dificuldade de aceitação, problemas de saúde, né? Que, de certa forma, muitas vezes foram geradas a gerações anteriores. E aí, como que fica o seu poder pessoal? Como que você vai ativar esse poder pessoal? Né? Então, esse trabalho da constelação familiar, ele dá a possibilidade de você acessar os eventos impactantes da sua alma familiar. E, baseados nisso, né, nesses eventos, o que está ali conectando o seu coração a eles? Então, logicamente, que se eu tiver identificada com alguma coisa, eu tomar aquilo para mim, esse poder pessoal, eu posso ativá-lo, mas de uma forma, muitas vezes, a tomar as dores de alguém, ou a criar brigas e conflitos, e, de certa forma, comprar brigas que até não são suas, mas ainda você nem sabe que é o fato de você querer honrar esse antepassado, por você pertencer a esse sistema familiar,
que você está, às vezes, agindo daquela maneira, né? Aí, o segundo conceito, ele fala da hierarquia. Então, o que no caso, o Bert Hellinger ele traz para a gente? Que esses são só os três. Ó, se for só esses três, que já é bastante, você vai perceber a mudança, até na experiência aqui, no caso, no grupo, né? Porque é uma experiência individual, né? A gente está em grupo, mas você tem a sua própria bagagem e cada um tem o seu próprio sistema familiar, né? Então, o que o Bert Hellinger ele fala sobre a hierarquia? Ele diz que cada pessoa tem o seu lugar e a sua função no sistema familiar. Então, o que significa? Que, vamos dizer assim, se você, por exemplo, está com um problema ali com os teus pais, né? Assim, no caso, você é filha, né? Ou filho está com um problema com os pais, então, na verdade, quem que nasceu, né? Você nasceu de quem? Dos teus pais. Então, você tem que olhar para os pais. Ah, os pais estão com problemas. Muitas vezes, o Bert Hellinger chama de amor cego. Às vezes, os filhos querem salvar os pais, às vezes, pelo julgamento, a gente quer, muitas vezes, dentro até de uma separação, né? Tomar partido, né? Até, inclusive, às vezes, os próprios pais, em função de um conflito entre relacionamento, né? De alguma maneira, acaba influenciando assim os filhos, e aí começa a criar uma série de problemas na relação entre pais e filhos, ou dificuldades, né? Então, de novo, eu convido você a perceber que, se você não estiver no seu lugar, se você, por amor ao teu sistema, você acha que você tem que ali, muitas vezes, ficar na defesa, ou ficar no meio, intermediando, né, o relacionamento dos teus pais num conflito, ou então você dentro, por exemplo, no teu trabalho, por exemplo, quando você começa a acumular um monte de funções, né? Então você não está no seu lugar. E aí, às vezes, ali, de uma demanda na tua empresa, você se posiciona numa situação onde você é a faxineira, você é a pessoa que faz a parte administrativa, faz a parte de marketing, então você está sobrecarregada. E aí, ao mesmo tempo, começa a criar uma série de situações onde você adoece, porque existe realmente ali, de forma até inconsciente, né, a tua necessidade de se posicionar de uma maneira, de se colocar de uma maneira onde essa percepção ela vai modificando a sua realidade e ao mesmo tempo, as pessoas passam muitas vezes a não enxergar você, ou então olhar você como uma ameaça, né? E tem determinadas coisas que você só descobre através do que a gente está fazendo agora, Florence, conversando a respeito. Sim, é importantíssimo, Né? né? E aí, assim, como que você vai ativar esse poder pessoal, né? Você vai clamar o seu direito? Não, aqui, olha só, eu estou aqui, né? Como que você vai fazer isso? Então, dentro dessa forma, dessas possibilidades de entender como que funciona, né, a sua personalidade, as tuas emoções, as tuas crenças, assim, Você acha, porque, por exemplo, eu não conheço de constelação familiar, tá? E, assim, eu tenho uma ideia do que é, mas nunca fiz. A minha pergunta é, eu sei que tem uns bonequinhos, assim, sei que tem uns bonequinhos, eu sei que numa, né, bom, eu assumo, né, tipo, que você com uma consulta com uma pessoa, você tem aqueles bonequinhos, então você meio que representa ali, né, junto com a pessoa, uma situação dela, é isso? Olha, na verdade, eu estava falando assim a respeito dos grupos que eu tenho mensais presenciais, mas eu também faço constelações individuais, né, e online. No meu processo, no meu trabalho, geralmente eu uso como elemento de representação os cristais. Ah, que legal. Então assim, existe inicialmente uma entrevista que já dentro do que vai acontecendo, eu quero estar trazendo consciência para você de como que você está ali dentro da questão que você está trazendo, porque sempre, independente de for constelação individual ou constelação em grupo, sempre que tem que ter uma a questão
que de alguma maneira te sustente o trabalho, né? Então, vamos imaginar que você tem aí um tema, né, relacionado a relacionamento, né? Vamos colocar esse tema. Você, dentro desse tema, logicamente, eu tenho que ouvir o que você tem a me falar, mas eu, como consteladora, eu vou estar trazendo você a entrar em contato com os fatos, né? Porque, geralmente, se você está num conflito, está numa dificuldade, esse sentimento de julgamento, achar um culpado, ou então o que aconteceu dentro do contexto, o que eu fiz de certo ou de errado, né? Muitas vezes você está totalmente assim, desconfortável, você está assustada, né? Dependendo se o seu relacionamento, por exemplo, for abusivo, né? O abusivo é um julgamento, mas aí quando eu falo para você assim, você fala assim para mim, o meu relacionamento bate em mim. Então, isso é um fato, né? Agora, você fala para mim assim, mas ele é abusivo, né? Isso já é um julgamento. Então, eu tenho que alinhar você à questão e aos fatos. Então, por exemplo, voltando, né, a essa história da hierarquia. Quando, por exemplo, existe um conflito entre o casal, o que de certa maneira acontece aqui? De certa forma, está em conflito com o outro. E a ideia é que a gente possa voltar eles para os seus próprios relacionamentos do sistema familiar. Então, o meu compromisso ali dentro daquilo que você está me trazendo eu ali entrar em contato com o teu sistema familiar, para até entender a necessidade, por exemplo, nós colocamos um exemplo, né, de você atrair um relacionamento abusivo, né? Então, aí, dentro desses fatos, na hora ali de você, eu peço para que você possa selecionar elementos que você próprio escolhe os cristais e você vai movimentá-los, né? E aí é muito interessante, impressionante, muitas vezes, ali qual é o significado mesmo da entrevista que eu faço com você, você me conta, olha, desse relacionamento eu tenho filhos ou não, olha, os meus pais também são separados, eu vim para a Austrália justamente porque lá eu também tive um namorado que também era abusivo, ou então meu pai é abusivo, então todas essas informações que você vai me passando, eu vou reproduzindo para você e a gente vai trabalhando junto essa conexão sua com o seu próprio sistema familiar. E aí, baseado nesse tema, a gente vai abrir o campo e aí eu uso como elemento de representação os cristais. E eu tiro a foto, quer dizer, você fica ali, né? Inclusive, eu tenho agora, recentemente, como tem um final do ano, eu estou assim, lançando um trabalho que eu estou chamando de Star Crystals Experience. A pessoa ela vem, então eu assim dividi, baseado inclusive no ativando o poder pessoal, né? Cinco temas que a pessoa pode, na verdade, fazer sessões comigo, onde a gente vai trabalhar relacionamento, saúde, carreira, trabalho e 2021, desculpa, finanças e 2021, né? De você perceber o quanto ali as suas experiências com a sua família e aquilo que, de certa maneira, você foi desenvolvendo algum trauma, alguma situação, o quanto que isso, muitas vezes, interfere, né, ali na sua escolha, na sua forma de agir, de ser. Então, assim, existe, sim, muita gente que faz com boneco, mas eu costumo dizer, se a gente está aqui na Austrália, né, e em Sydney, né, que é onde eu estou atuando, por que não poder estar vindo aqui presencialmente, né? Porque é outra situação diferente, né? Mas assim, o abrir o campo e entender o que acontece com você, né? Eu tenho, inclusive, uma pessoa que ela foi sorteada recentemente, mais ou menos uns 3 meses atrás. Eu fui fazer assim, para divulgar o meu trabalho sobre constelação familiar, e essa pessoa quis fazer individual, porque ela, de alguma maneira, também, ela falou, eu sou tímida, eu não quero me expor, então, eu poderia fazer esse trabalho de forma individual? Sim, né? E, então, na verdade, é mais
o que você sente ali no momento, aonde você fica mais confortável, né? Mas eu, particularmente, como eu percebo essa coisa do grupo, eu vou ter agora o encontro no dia 13 de dezembro, vai ser meu último encontro do ano, então eu sei particularmente o quanto vale a pena, né? Uhum. Mas é uma coisa também, né, Florence? Você trabalha também como terapeuta, você pode dizer também que é uma coisa muito particular, não é mesmo? Sim, vai de cada um. A minha pergunta a constelação dá para fazer de casal também? Dá para fazer de casal também, mas, inclusive, assim, até eu estou lançando agora podcast, um curso de 10 aulas pela Insight Timer, que eu estou chamando de Relacionamento Afetivo, o poder, a força da vida, aonde, de alguma maneira, eu quero, assim, as primeiras 5 aulas justamente você, muitas vezes, trocar o pacote um com o outro e ficar com o seu pacote, né? Que muitas vezes a relação ela está muito misturada, simbiótica, e aí um fica jogando responsabilidade para o outro, e aí a coisa bloqueia, estaca, né? Fica ali, na verdade, com um conflito, com a dificuldade. E o meu convite, muitas vezes, é trabalhar o seu sistema familiar individualmente e depois a gente vê dentro das particularidades, se for, por exemplo, em grupo, né, porque tem mais gente assim para representar, né, ali as pessoas ou o próprio sistema familiar, de perceber realmente qual é a dinâmica oculta do sistema familiar de cada um que está atuando para haver aquele conflito no casal, né? Eu vou falar para você, o Bert Hellier sempre fala assim, olha, repensa, reveja para ver realmente se é caso de separação, né? Porque a constelação ela fala de reconciliação, fala de mediação, fala de você abrir o seu campo de visão para novas possibilidades, entrar em contato com uma solução que traga para você vislumbrar novos horizontes, né? Então, assim, então, nesse ponto, eu percebo que a constelação ela pode fazer na sua vida dar um verdadeiro salto quântico, porque você tem como acessar o que está originando o problema, né? O que eu achei interessante é essa escuta de sim, a gente primeiro tem que escutar o que que o cliente precisa, né, e respeitar isso. Eu achei legal porque você falou que tem uma pessoa que chegou para você e falou: "Olha, eu sou tímida, eu quero trabalhar individual, se tem jeito", e foi acatado, né. E você tem razão, eu acho que primeiro de tudo, ninguém tem problema, né. Primeiro é escutar, o que que é isso que te incomoda? Né, o que que é isso que não está deixando você fluir da forma como você gostaria? E a partir daí fazendo um trabalho em conjunto, né, eu até costumo falar assim: "Olha, eu não faço nada com você", que as pessoas chegam para mim e falam: "Ai, tira o meu problema de mim, né, me faz não sei o quê", eu falo: "Não, eu não vou fazer nada, quem faz é você, eu só sou sua guia, né, eu só tô aqui para te ajudar, eu estou jogando o seu time, né". Então, eu achei interessante, porque me parece que a constelação é bem isso, né, é você apoiando a pessoa a se descobrir melhor, né. Achei bem interessante e fico interessada, assim, em saber como é que seria isso em grupo, é legal, porque ao mesmo tempo que é individual, é em grupo. Então eu fiquei pensando assim: "Uau, é uma coisa interessante". Eu achei, legal que você é bem inovativa, né, você está inovando aí o É, campo. o que eu quero também estar falando é o seguinte, Flores, eu acredito muito nessas ferramentas assim de autodescoberta, por exemplo, a massagem, a questão da acupuntura, porque você trabalha ali não só a queixa que a pessoa está trazendo, mas também todo o corpo em si, das conexões, né? Mas, assim, quando, por exemplo, eu faço, né, assim, o trabalho com as pessoas, eu não gosto de entregar só a constelação, né? Eu também gosto muito de é, fazer a pessoa, assim, iniciar a pessoa até com uma meditação, né? Hoje existem pesquisas avançadíssimas aonde as pessoas comprovam, né, a força e assim, o efeito que a meditação tem
no seu corpo, na sua mente, nesse alinhamento com a tua essência, com o que está acontecendo, com o seu poder interno. Eu até queria falar para você justamente sobre isso, né? Que eu tinha falado de uma surpresa. Eu gostaria de poder, assim, convidar as pessoas a fazer esse exercício de meditação, mas para que a pessoa possa perceber ali no corpo aonde, de alguma forma, a pessoa sente muito mais ali esse poder pessoal e como que a gente pode fazer, através dessa meditação, essa conexão, né, que inclusive é o terceiro conceito do Bert Hellinger, que é o equilíbrio entre o dar e receber, que é aonde justamente ele vem falar a respeito de que os pais, eles são os grandes, a energia ela vem lá de trás, de gerações passadas, e através dos teus pais, os seus pais que te dão a vida. E você é a criança, sempre. Seu pai pode ter 100 anos e você 80. Você sempre vai ser a criança em direção aos seus pais. E aí o Bert Hellinger fala dessa história de você olhar para os teus pais e, através desse olhar, tomar a sua vida, tomar os teus pais. Mas isso é tão profundo, Florence, porque geralmente quando nós olhamos para os nossos pais, principalmente muitas vezes calejados, aonde a gente às vezes nos preocupamos com eles, porque inclusive estão no Brasil, está acontecendo alguma situação. Então, o quanto esse movimento em direção aos pais e dizer sim para esses pais e trabalhar com um compromisso com você. Esse poder pessoal é você se comprometer com você, a olhar com amor, com carinho e também com respeito para o que aconteceu desses fatos com os teus pais. E aí, queria estar fazendo essa meditação, se você me permitir. Claro, claro, acho que todo mundo vai Assim, gostar. Eu vou adorar. E vai né? ficar gravado também, e as pessoas É, depois podem, tá. aproveitar e, né, quem não conseguiu ver ao vivo, Sim, pode sim, ver depois. sim, com Obrigada, vai certeza. ser legal sim. Como é Porque que é? eu acredito realmente, eu vou colocar aqui uma música, Ótimo. então, né, aqui. Pode pegar de ontem? Tá aqui, não. Não pega. Vai pegar, então. Então, eu vou pedir para que vocês possam, nesse momento, aonde vocês estiverem, se sentarem confortavelmente, comece a observar ali o seu corpo, e eu vou convidar você a inspirar e soltar o ar. Nesse inspirar e soltar o ar, eu quero que você imagine entrando pela porta do lugar onde você está, uma luz muito brilhante. Essa luz, ela vai envolvendo todo o seu ambiente, paredes, teto, chão. Vai envolvendo você numa leveza, vai trazendo para você calma, tranquilidade. Essa luz também vai envolvendo os teus pés e vai observando se tem algum ponto de tensão. Inspira, solta o ar.
as suas pernas. Observe também as suas articulações. Se você se sentir confortável em fazer algum movimento na articulação do teu tornozelo, do teu joelho, você tem a chave para trazer para o seu corpo, nesse momento, juntamente com essa luz, a harmonia que você precisa. Inspira, pelo nariz ou pela boca, e solta o ar. Observe o seu abdômen, subindo e descendo. E nessa respiração, vai sentindo essa luz agora no centro do seu peito. Essa luz expande junto com você, essa vibração amorosa. E eis que surge na sua frente a sua mãe e o seu pai. Simplesmente permita que a imagem venha até você. Você, a sua mãe e o seu pai. Obrigado, papai. Obrigado, pai. Obrigado, mamãe. Obrigado, mãe, pela vida. Imagine que essa luz vai agora movimentando ao ponto de chegar na sua região da garganta. Observe você expressando esse amor através de uma palavra, mas também pode ser através do silêncio. Entre em contato agora, inspirando e soltando ar, olhando você, seu pai e sua mãe. Simplesmente observe o sentimento, a sensação. Aí eu vou pedir agora para que você possa permitir que os olhos se abram. Agora eleve os braços lá para cima, alonga, como se você fosse se conectar com o alto. E abre os braços, alinhando os teus braços à sua cabeça, ativando o seu poder pessoal. E aí eu vou pedir para que você traga os teus braços bem juntinho do seu coração. Inspira, solte o ar. E agora você pode fazer com o corpo uma bem
leve reverência, trazendo, inclinando o tronco à frente, e voltando novamente a cabeça para o centro. Você pode dizer: obrigado, obrigada pela vida. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Ótimo. Muito gostoso, né. Nossa, é uma delícia. Eu acho que olha só, a gente fica até com o rosto meio deu aquela vontade de descansar agora. Ótimo, bem relaxante mesmo. Geralmente, essas meditações, quando a gente, de certa forma, está ali, né, buscando esse autoconhecimento, através da meditação, você pode ter um insight, você pode ter uma revelação. E muitas vezes as pessoas elas trazem para mim até experiências ou mencionam imagens que até eu não, de certa maneira, tinha colocado, né, na meditação, ou ainda a pessoa se vê alinhada a algo que traz para ela um asserenamento, uma tranquilidade, e aí a nossa mente, ela precisa estar aberta, né, ali até a ouvir, ou então, assim, se você tiver alguma dificuldade no falar, é bem, assim, notório a mudança de frequência, de sintonia das pessoas, né? Porque você vai acompanhando essa experiência, né? E, e assim, eu acredito que não exista forma mais, digamos assim, uma experiência mais forte do que você perceber que você tem a tua vida nas tuas mãos, que você pode, de alguma maneira, realizar o que você veio fazer aqui. Sim, E que esse poder pessoal ele está disponível para você. E que se você conseguir entrar em contato com o que acontece, né, ali, né, diante dessas experiências que você viveu, com a sua família de origem, né, a gente não incluiu os irmãos, mas eu estou querendo dizer de que tudo começou no ato da concepção, seus pais foram perfeitos, que você está aqui na minha frente, eu estou aqui. Mas, sim, às vezes, como mães e pais, como seres humanos, muitas vezes nós falhamos. Mas se você interiorizar essa conexão mais profunda, até se você tiver algum elemento que você precisa estar entendendo um pouco melhor, até isso pode ser revelado para você, porque o objetivo é justamente a gente estar colocando, enfatizando o quanto é importante esse momento que nós estamos vivendo e a sua vida. sim. Agora, Zumara, a gente tem só mais 10 minutos, então eu vou te perguntar como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você. Outra coisa que eu sempre pergunto é, você já até respondeu que você, muito do seu trabalho pode ser online, então pode te procurar que você vai explicar, né, como é que é, porque tem muita gente que está no Brasil, que está em outros lugares, que talvez tenha interesse, né, de fazer a constelação. E outra coisa, existe constelação tem um mínimo de idade, assim? Existe constelação para criança, por exemplo? "Ah, eu tenho uma criança e aí" não, né? Ou tem? Olha, eu cheguei a atender duas crianças, uma de 11 anos e uma de 7 anos, que estavam tendo, assim, um processo de separação com os pais. E, assim, a mãe me procurou porque ela estava tendo algum tipo de problema com a criança. E como eu trabalho com os cristais, ele falou assim, ai,
eu acho que ele vai adorar fazer um trabalho com os cristais, porque ele adora, ele é uma coisa que chama atenção. E é muito interessante, porque você pode, sim, como eu falei para você, a ideia é que você possa ensinar essas leis sistêmicas, inclusive se foi muito enfatizado nesse congresso que a gente teve, que assim que o sonho mesmo é que você possa, de alguma maneira, estar levando esse conhecimento sobre o que o Bert Hellinger descobriu nas escolas. Como seria bom para as crianças entenderem, né, ali que elas são só crianças e que eles não precisam se preocupar ao ponto, muitas vezes, de sentir aquele peso, né, aquela situação, né? Então, assim, eu não diria isso, mas você pode usar a ferramenta dos conceitos em qualquer situação ali, como forma de reflexão, para você dar o passo que você quer, seja também a nível de, como falei para você, de finanças, de relacionamento, ali, numa decisão, né? Teve um casal que veio aqui e me procurou, que, na verdade, ele tinha recebido uma proposta no Brasil e ele estava em dúvida, e, ao mesmo tempo, foi feita a constelação para ver qual que seria a decisão. Então, existem realmente elementos no campo morfogenético do sistema familiar que vai fazer com que você possa acessar as informações, né, dentro ali do trabalho, que é justamente você abrindo esse campo que você vai poder ter, né? Então, assim, geralmente, quando a criança ela é abaixo, né? Geralmente, assim, com crianças, os pais podem vir em constelar, né? Agora, não dá, por exemplo, que já aconteceu também, a mãe falou, eu quero que você constele o meu filho. Quantos anos ele tem? Tem 35 anos. Quer dizer, você já percebe que existe ali algo que não está em ordem, algo que, de certa forma, precisa ser olhado, ser entendido, compreendido. E, muitas vezes, é tudo inconsciente. As pessoas não têm consciência. Então, logicamente que eu gosto muito de fazer entrevista, né? Precisa, sempre a gente coloca dentro do trabalho da constelação que cada caso é um caso, né? Que a gente não é uma coisa generalizada, né? E ao mesmo tempo, eu tive essa possibilidade de fazer para essas duas crianças e eu percebi o quanto as pessoas me deram feedback que foi bom, que elas conseguiram perceber uma mudança, né? Então, eu acredito que a gente está ainda no começo, ainda mais aqui em Sydney, na Austrália. Muita gente não sabe exatamente o que é constelação familiar, mas eu fico à disposição das pessoas para, assim, dar informações. O meu espaço é em Miranda, mas, assim, eu tenho o meu Instagram, que é Zumara for Hands. O meu telefone é 0422 196833, mas no caso a gente pode até colocar ali, né, as informações embaixo, né? Sim, sim, inclusive no grupo, tá? Colocar suas informações embaixo. Obrigada. Agora, o que eu estou percebendo é que eu acho que eu fui live no seu, em vez de você vir no meu, eu acho. Depois a gente vê isso direitinho. Estou falando no Instagram, porque eu tô achando que quem aceitou o request fui eu e não você. Bom, mas isso a gente vê depois, isso não é importante. Eu vou falar para você que eu, no caso, nesse caso, eu não tenho tanta experiência. Será que então eu também pode ser que tenha acontecido alguma coisa, né, do Não, Instagram? não tem problema não, a gente vê porque a gente está sempre aprendendo, depois a gente faz É, outra, não tem problema nenhum. Adorei sua meditação, acho o seu trabalho incrível, achei bem bacana e coerente. O fato de você ter essas junções, né, e tratando cada um como cada um deve ser tratado, né, tipo, com respeito, cada um tem o seu próprio ritmo, tem seu próprio viver e etc. Então, obrigada, mil obrigadas eu por que ter vindo agradeço pelo aqui. convite, Obrigada para todo mundo que tá? veio, que conseguiu vir, os que vão assistir ainda, né. Uhum. Então é isso por hoje, eu acho que a gente já falou Sim. bastante, e aí a gente guarda as próximas para os próximos, encontros, né, para os próximos encontros, né. Vai ser um prazer ter você, inclusive, um dia me visitar aqui em Miranda, e também aí, assim, eu fico muito, assim, honrada com o seu convite,
E eu acho também, eu quero assim compartilhar que eu acredito muito no potencial aí dessa união de grupos, onde a gente tem aí o objetivo dessa coisa do conhecimento e também acredito muito também nesse trabalho da hipnoterapia, que eu acredito, inclusive, que tem determinados problemas que realmente a hipnoterapia ela traz elementos ali de integração com o que aconteceu lá atrás e eu fico assim muito assim honrada e lisonjeada por assim uma pessoa como você, uma profissional também gabaritada de poder estar me dando essa oportunidade. Então, eu quero agradecer Imagina. por você e pelas pessoas que, de certa forma, me assistiram. Tá bom, obrigada. Então, um beijinho para você, eu vou desligar agora, a gente Nossa, vai falando depois. tá Tchau, bom, então. tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço.